Olá! Vamos juntos desvendar um dos artigos mais importantes e, olha, mais cobrados em direito constitucional, o artigo 60. É ele que dita as regras do jogo para mudar a Constituição. O nosso objetivo aqui é bem simples: entender como tudo funciona, fixar os detalhes e, claro, o principal, fugir de todas as pegadinhas que as bancas adoram colocar na prova. Então, por que focar tanto nas armadilhas? Porque o artigo 60 é um prato cheio para o examinador. É cheio de numerozinho, de quórum, de exceção, sabe? Não adianta só decorar o texto da lei. O segredo é saber onde a banca vai tentar te derrubar. E é exatamente esse mapa das armadilhas que a gente vai traçar aqui, passo a passo. Nosso caminho vai ser bem direto, bem objetivo. Primeiro, quem pode dar o pontapé inicial numa emenda? Depois, como funciona a votação, que é super rigorosa. Em seguida, vamos ver quando é que esse poder de emendar a Constituição é bloqueado. E, por fim, aquilo que é simplesmente intocável na nossa Constituição. No final, a gente fecha com aquele resumão para não esquecer mais. Vamos nessa? Ok, tudo começa aqui, na iniciativa. A primeira pergunta que a gente tem que responder é: quem tem autoridade para propor uma mudança na Constituição? Não é todo mundo que pode, não. A lista é bem restrita e cada detalhezinho aqui pode virar uma questão de prova. A Constituição estabelece, então, 3 legitimados. Vamos lá. Primeiro, no mínimo 1/3 dos deputados federais ou 1/3 dos senadores. Presta muita atenção nesse ou, tá? Não é e. Segundo, o presidente da República. Essa é fácil de lembrar. E terceiro, mais da metade das assembleias legislativas dos estados. E é aqui que mora o perigo e a pegadinha clássica. E aqui vai um alerta fundamental, daqueles para anotar em letra maiúscula. Iniciativa popular, sabe? Aquela que a gente vê para leis comuns? Então, ela não pode propor emenda à Constituição. As bancas amam colocar isso como uma opção para confundir. E a iniciativa das assembleias, como a gente vai ver agora, tem uma regrinha dupla que é a queridinha dos examinadores. E aqui está a tal da regra dupla, a pegadinha em pessoa. São 2 maiorias diferentes que precisam acontecer. Primeiro, mais da metade das assembleias do país tem que apresentar a proposta. Hoje, isso significa, no mínimo, 14 estados, ok? Bateu esse número? Agora, dentro de cada uma dessas assembleias, a aprovação tem que ser por maioria relativa dos membros. A banca vai fazer o quê? Vai trocar mais da metade por 1/3, vai trocar maioria relativa por absoluta. Foco total nisso aqui, hein? Beleza, a proposta conseguiu nascer. E agora? Agora começa a maratona. Ela entra num processo de votação super exigente lá no Congresso Nacional. É um caminho feito para ser difícil mesmo, para garantir que só mudanças com muito, mas muito apoio consigam passar. O processo é um funil, pensa assim. A proposta tem que ser discutida e votada na Câmara e também no Senado. E não é só uma vez não, hein? A votação acontece em 2 turnos em cada casa. Ou seja, são 4 votações no total. Se a proposta for rejeitada em qualquer uma delas, já era, vai para o arquivo. E esse é o número mágico do artigo 60. Tem que estar na ponta da língua 3/5. Para a PEC ser aprovada, ela precisa, em cada turno, em cada uma das casas, do voto favorável de 3/5 do total de membros. E aqui está o pulo do gato. É do total de deputados e do total de senadores, não só dos que estão presentes na votação. Essa é talvez a pegadinha mais batida de todas. Certo, a PEC foi aprovada com os 3/5 nas 4 votações. Acabou? Para onde ela vai agora? Para o presidente da República sancionar ou vetar? Nananina. E isso é importantíssimo. Não existe sanção nem veto do presidente em emenda constitucional. Ela é promulgada direto pelas mesas da Câmara e do Senado. Se a questão falar em qualquer participação do presidente nessa fase, tá errada. Pode marcar que a alternativa é falsa. Acontece que esse poder de mudar a Constituição não é ilimitado. Ele não pode ser usado a qualquer hora, de qualquer jeito. A própria Constituição cria barreiras, situações bem específicas em que o Congresso simplesmente fica proibido de aprovar emendas. A Constituição tem um mecanismo de autoproteção para momentos de crise grave. Então, se o país estiver sob intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio, o texto constitucional fica, digamos, congelado. Nenhuma emenda pode ser aprovada nesse período. É uma trava de segurança para proteger a Constituição em tempos de instabilidade. Mas os limites não são só esses de momentos de crise, não. Existe também um limite de tempo. Pensa só, uma PEC foi votada, mas não conseguiu os 3/5, foi rejeitada. E aí? Ela pode ser apresentada de novo na semana que vem? A resposta é não. Uma PEC que foi rejeitada, ou mesmo arquivada,
A matéria que ela tratava não pode ser objeto de uma nova proposta no mesmo ano. Só no ano seguinte, ou seja, na próxima sessão legislativa. Isso serve para evitar que o Congresso fique discutindo a mesma coisa sem parar, um tema que já foi derrotado. Agora, a gente chega no cofre da Constituição. Além de todos esses limites de procedimento e de tempo, existem assuntos que são a alma do nosso sistema. São tão importantes que nenhuma emenda constitucional pode sequer ter a intenção de acabar com eles. São as famosas cláusulas pétreas. E aqui estão os 4 pilares. Memorizar isso é obrigatório. Nenhuma PEC pode tentar abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, ou seja, a independência entre executivo, legislativo e judiciário, e, por fim, os direitos e garantias individuais. O que as bancas fazem? Elas inventam uma 5ª cláusula, trocam uma palavrinha, então a lista tem que estar bem clara na mente. Ufa, passamos por todo o processo. Agora é a hora da verdade. Vamos juntar todas as peças e fazer aquela revisão final, focada nos pontos que mais caem, naquelas informações que garantem a questão na prova. É o nosso checklist para gabaritar o artigo 60 de vez. Vamos lá. Revisão relâmpago. Iniciativa. 1/3 do Congresso. Presidente ou mais da metade das assembleias. A pegadinha? A tal da maioria dupla das assembleias. Votação? 2 casas, 2 turnos. A pegadinha? O quórum é 3/5 do total de membros. Promulgação é feita pelas mesas do Congresso. A pegadinha? Nada de presidente aqui. E por fim, rejeição. A proposta derrotada não volta no mesmo ano, só na próxima sessão legislativa. Com essa ficha, não tem como errar. Para a gente terminar, fica uma reflexão. Todo esse processo super rígido, cheio de travas, foi criado para dar estabilidade, para proteger nossa lei maior. Mas será que em alguns momentos toda essa dificuldade não acaba virando um obstáculo para mudanças que a sociedade realmente precisa? É uma pergunta que vai além do concurso, mas que ajuda a gente a entender o porquê de cada uma dessas regras. No fim das contas, dominar o artigo 60 é entender o coração do nosso sistema constitucional.